Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre você é único para Deus. Todos nós buscamos a aprovação de alguém, todos nós buscamos a amizade de alguém e muitas vezes a gente quer ser exclusivo de alguém. E a gente vai falar hoje sobre você ser exclusivo, você ser único para Deus. Para isso nós vamos contar uma história que está na Bíblia, a história de uma mulher chamada Mulher Samaritana. Samaria é uma região entre a Galileia e a Judéia. E a gente vai te contar a história sobre essa mulher. Vamos começar. Jesus, um dia, ele deixou a região da Judéia em direção à Galileia, de uma cidade para outra. E necessariamente ele tinha que passar por Samaria. Vou abrir um parênteses aqui. Samaria era uma cidade que não se dava com o povo de Jesus. Não se dava, eles não tinham amizade. E Jesus pega essa caminhada, lembrando, a maior parte das caminhadas eram feitas ou de camelo ou a pé, e Jesus vinha caminhando com os discípulos. Chegou na região próxima a Samaria, Jesus parou num poço. Era mais ou menos por volta do meio-dia, quer dizer, o sol estava bem forte. Jesus para num poço, ele fala para os discípulos ir comprar comida na cidade, e ele se assenta no poço. E aí vem essa mulher, que a gente chama mulher samaritana. Ela vem buscar água por volta do meio-dia. Vou abrir mais um parênteses. As mulheres normalmente quando iam buscar água, elas iam buscar água no poço, porque não tinha água encanada, elas iam nas primeiras horas da manhã. Então elas traziam os jarros de água e enchiam e levavam nas costas para abastecer o dia delas. E aí essa mulher, ela estava vindo ao meio-dia, num horário totalmente fora do normal. E eu vou te explicar, no meio da história você vai entender por quê. Jesus chegou, sentou, essa mulher se achegou perto de Jesus e Jesus começou a conversar com ela. E aí já teve uma estranheza, porque Jesus falou para ela assim, me dá água para beber, para matar minha sede. E ela, sabendo da inimizade, ela falou para Jesus assim, o senhor sendo homem, judeu, conversa comigo e que sou uma mulher samaritana? E a gente vai abrir mais um parênteses na nossa história, que é o seguinte, naquele tempo as mulheres elas eram muito discriminadas. Então não era normal na cultura um homem conversar com uma mulher. Não era natural na cultura judaica ou na cultura do povo de Israel naquele momento conversar com o povo samaritano, porque tinha inimizade. E Jesus conversa com ela, dá atenção. É claro que Jesus fez isso estrategicamente, porque ele queria puxar uma conversa com ela. E ele pede água, e aí começa um diálogo. Um diálogo onde Jesus pede água, ela fala que ele não tem água, não tem como pegar água, como que ele estava conversando, e aí Jesus fala, eu posso te dar uma água que você não vai ter mais sede, se referindo a Jesus sendo a água da vida eterna, e ela não entende, aí começa essa conversa, e ela fala, então me dá essa água, para que eu não tenha mais que vir buscar. É muito legal esse texto que eu estou falando para você. A Simone vai ler para a gente, e você depois vai conferir, você vai ver que é uma história muito legal. Nessa conversa, onde a mulher está conversando com Jesus, Jesus fala, tudo bem, eu vou te dar água então, vai lá e busca o seu marido. E a mulher fala assim, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, você falou bem, porque você já teve 5 maridos. E esse 6º não é seu. E aí a mulher se choca. E aí a conversa muda de figura. Porque aí ela começa a enxergar em Jesus um profeta. E aí começa o tratamento individual de Jesus com essa mulher. Já existia uma estratégia de Jesus parar ali para conversar com a mulher chamada mulher samaritana. E aí Jesus começa a conversar e começa a estabelecer uma amizade com essa mulher. Os discípulos chegam, que eles tinham ido comprar comida, eles chegam com as comidas embaladas na mão, e a gente vai pegar depois o ensinamento sobre isso. Eles vêm, lembra, eles foram na cidade, a gente está falando de 12 homens indo numa cidade. Eles voltam os 12, Jesus ficou sozinho. Eles olham Jesus, estranham que Jesus estava conversando com uma mulher e uma samaritana, mas não falam nada, mas eles estranharam. E aí, o que eu quero conversar com você é sobre a exclusividade de Jesus ter saído de uma região, que é exatamente o texto que a Simone vai ler, saído de uma região para outra região e parado ali para conversar.
Essa mulher, ela volta para a cidade. E eu vou dar uma pausa na história agora, tá bom? Para Simone ler só esse trecho. Que Jesus para estrategicamente nesse poço para conversar com esta mulher. Lê pra gente o texto, por favor. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. João 4, 3. Aí a gente vai fazer um paralelo que a gente escutou numa mensagem. Olha que engraçado, os discípulos, eles foram até a cidade, 12 homens, compraram as coisas e voltaram para a cidade sem falar de Jesus. A mulher vem no poço sozinha, volta para a cidade sozinha, e assim, o próximo passo é que ela trouxe muita gente dessa cidade para ver Jesus ali no poço. E essas pessoas convidaram Jesus para ficar mais 2 dias na cidade. Falaram para Jesus, fica aqui com a gente quer ouvir mais. E Jesus permaneceu por mais 2 dias em Samaria. Por causa dessa mulher, que era uma mulher prostituta, discriminada, por isso que ela ia ao meio-dia ao poço. Uma mulher que as pessoas olhavam de forma que muitas vezes olham para a gente, discriminando, falando, quem é você? Por causa dessa mulher, o evangelho, e quando a gente diz o evangelho, é a salvação através de Jesus, chegou a um povo que eles tinham inimizade, a mulher samaritana. Aí, se fosse pensar na nossa estratégia humana, o que a gente faria? A gente falaria para os 12 ir para a cidade, fazer um plano de evangelismo, um plano de falar de Jesus. Olha lá, falem que Jesus vai chegar. O nosso plano humano seria esse. O plano de Jesus, um plano exclusivo para aquela mulher, era parar, conversar com ela, e ela ia ser um instrumento, ela ia ser a pessoa que ia evangelizar a cidade. E talvez seja isso que a gente muitas vezes não entende. Jesus quer usar a sua vida, a minha vida, mesmo a gente sendo simples. Então, se você está ouvindo essa mensagem, através de você, desse tratamento que Deus está te dando exclusivo, a mensagem da salvação vai chegar na sua família, vai chegar na sua casa, vai chegar nos seus amigos. Por causa de você, a empresa que você trabalha vai ser mudada. A sua faculdade, a sua escola vão mudar por causa de você, como foi com a mulher samaritana. Então, o fato da gente estar falando para você, que muitas vezes está sozinho no seu quarto, na sala, no carro, você fala, mas só para mim? É porque Deus quer usar a sua vida de modo exclusivo, porque você é importante para Deus. A mulher, em um determinado momento da conversa, ela fala que estavam esperando o Messias. E aí Jesus se revela para ela, dizendo, eu sou o Messias, e é o texto que a Simone vai ler para a gente. Olha só, Jesus dizendo para essa mulher o motivo daquela conversa, e é o motivo desse vídeo também. Escuta o versículo, lê para a gente, por favor, amor. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. João 4, 26. Muitas pessoas ficam assim, o dia que Deus falar comigo, aí eu vou para a igreja. Não, o dia que Deus falar comigo, Deus está falando. Então, o que você vai fazer? Você vai na igreja e vai entregar sua vida a Jesus. E quando entregar sua vida a Jesus? Repetir, porque eu falei muito rápido. Por que ir na igreja? Porque a gente considera que a igreja é a casa de Deus, como ele deixou registrado na Bíblia. E a igreja é um grande hospital, onde você vai primeiro ser curado e depois você vai curar. Você vai ajudar na cura de outras pessoas. Por isso que a gente se encontra na igreja, por isso que a gente canta para Deus, por isso que a gente escuta as pregações, o pastor falando para a gente. O último texto que a Simone vai ler para a gente concluir, mostra pra gente na Bíblia esse caminho do finalzinho, quando a mulher vai até a cidade, muitas pessoas acreditam que é o que Deus quer usar a sua vida. Lê pra gente, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. João 4, 39. Da mesma forma que essa mulher não se sentia merecedora, eu, você, a Simone, nós também não somos merecedores. Nós não merecemos a salvação que existe em Jesus, através de Jesus. Nós não merecemos. Mas Deus, por misericórdia,
Ele nos dá. Misericórdia é Deus colocando o coração dele na nossa miséria. Córdia do coração de Deus na nossa miséria. Nós somos miseráveis, mesmo assim Deus te ama. E Deus quer te tratar de forma exclusiva, para que através da sua vida, o evangelho, a salvação, cheguem a outras pessoas. É muito rico isso, mas é uma corrente que nós temos que fazer crescer. E é importante para a gente tomar a nossa posição. Mesmo que você não se sinta merecedor, você é exclusivo, você é único, porque Deus te ama e Deus quer usar a sua vida. Então se sinta encorajado a hoje falar para alguém. E se você não aceita Jesus, aceitar Jesus hoje e depois começar a falar sobre o encontro que você teve com Jesus e como isso vai mudar a tua vida. Legal, né? Beijão pra vocês, obrigado por ter ficado até agora. Agora sim eu vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações e mandar nosso vídeo pra frente. Beijão novamente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.